Fala galera do canal de Sono Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu trago para vocês o segundo episódio da série It's Only Long Play, no qual eu vou contando aqui para vocês um pouco da minha experiência com os discos de vinil, com LP, porque eu decidi sair somente do CD e entrar também nessa coleção, nesse hábito de adquirir os LPs, de escutar os LPs, algumas impressões aí que eu tive ao longo desse tempo e principalmente alguns aprendizados que eu tive que podem ajudar você, principalmente se você estiver pensando aí em começar uma coleção, em começar também no mundo dos LPs, isso pode vir aí a te ajudar. Alguns erros que eu cometi, algumas coisas que eu não sabia, que eu gostaria de estar passando aqui para vocês. No primeiro vídeo eu abordei naquela altura, já obviamente que já desatualizou, mas como estava a minha coleção de LPs até então. Então, para começar com um assunto mais tranquilo, eu mostrei para vocês todos os LPs da minha coleção até aquele momento. Isso aí acho que já faz uns 2 meses que eu gravei esse vídeo, e eu vou estar deixando o link aí no card para quem ainda não assistiu o primeiro. E nesse segundo eu quero falar especificamente sobre equipamentos, algumas coisas que seria interessante que vocês soubessem antes de começar. Se você está querendo entrar para o mundo do vinil, que é interessante que você saiba antes, e também alguns aprendizados, algumas formas de você estar por dentro aí, do que deve ou não fazer. Eu vou dar algumas indicações aqui de canais, enfim, de fontes aí que você pode se basear para poder construir essa coleção, e também um pouco da minha experiência, como que eu cheguei até esse set atual. Vou estar mostrando aí, não com muitos detalhes, porque eu já fiz um vídeo lá no meu toca-discos, meu som pro Ilha do Rock, no qual eu mostro o equipamento e falo com um pouco mais de detalhes, mas eu gostaria de estar mostrando para vocês como é algo dentro da realidade, sim, das pessoas, tá? Não custa barato, mas também não é uma coisa absurda, com muita paciência, com organização, independente aí do seu poder aquisitivo, do quanto você tem aí disposto a gastar por mês com uma coleção de LPs, você consegue pouco a pouco ter uma coleção de LP. Vai depender, é claro, muito do ritmo, pode ser um ritmo mais acelerado, pode ser um ritmo mais lento, mas vocês vão ver aqui que eu demorei um pouco para começar nesse mundo do LP, e depois eu fui fazendo as coisas passo a passo, pouco a pouco, com bastante estudo, com bastante paciência, até começar realmente aí a ter esse set formado aqui, poder comprar os discos e só apreciar. Então é a respeito desses assuntos que eu gostaria de estar falando hoje, logo depois da vinheta. Então, caso você não seja inscrito no canal ainda, deixe a sua inscrição, deixe o seu like se você gostar, e para ajudar a divulgar o vídeo. Siga a página no Instagram, que eu sempre deixo no link da descrição. Você também pode considerar ser um membro do canal aqui e também deixar o seu comentário, porque eu leio e respondo todos os comentários, tá? Então é um papo bem informal mesmo, tá, pessoal? Eu não faço roteiro, eu tenho aqui mais ou menos a ideia que eu quero desenvolver e a gente vai rolando aí esse bate-papo. Seria interessante que depois vocês deixassem mais algumas coisas nos comentários aí, alguma correção, alguma adição a esse vídeo, enfim. Eu não tenho aqui a mínima pretensão de fazer desse vídeo aqui um vídeo, você vai saber tudo a respeito de equipamento, porque eu também não sei, Então é justamente mostrar para vocês como eu, que nunca tive uma vivência com o LP, na casa dos meus pais, quando eu era bem jovem mesmo, bem criança, tinha lá um aparelho 3 em 1, que hoje está na casa do meu tio. Na verdade, que 4 em 1, Tinha rádio, acho que, se eu não me engano, é CCE. Tinha rádio, o tape deck, as fitas cassetes, o CD, uma porta para CD e os discos de vinil. E tinha alguns discos ali, coisas tipo Roberto Carlos, eu nem lembro direito, Mas eu nunca cheguei a pegar naquela época e colocar para tocar nem nada. Então, realmente é uma coisa que eu comecei por conta própria, tá? Não é uma nostalgia. Para muitas pessoas pode ser uma coisa nostálgica, para lembrar de uma época, para trazer de volta uma determinada experiência. Para mim não foi mais a questão da curiosidade. Como eu já disse aqui em algumas oportunidades, eu, enquanto professor de história, gosto muito dessa questão das antiguidades, da história das coisas, como elas se desenvolveram, se evoluíram, Tanto que eu tenho aqui um Super Nintendo, jogando ali, coloco os cartuchos para jogar. Tenho aqui os livros, eu prefiro muito mais, ler aqui ele em mãos, ele impresso, do que em PDF ou num Kindle, enfim, coisas que para muita gente podem parecer arcaicas, ultrapassadas, mas para mim eu sinto mais prazer, eu me sinto mais realizado nesse sentido, tirando aí, extraindo essas coisas direto da fonte, da fonte física. Hoje em dia a gente sabe que a música é consumida mais do que 99%
por meios digitais, por meio de streaming, plataformas, enfim, né? Mas eu, por conta desse fator, né, que eu sempre fui muito apaixonado pela mídia física, eu valorizo demais esse tipo de experiência. Na verdade, na minha concepção, você tem todo o direito de pensar diferente. Eu acho que a experiência ela só é completa na mídia física. Eu acho que você também tem aquela questão do pertencimento, né? Quando você tem a mídia, o CD, o DVD, o LP, você é dono daquela obra. Né? Você tem um pedaço da história ali com você. Né? E quando você simplesmente escuta em alguma plataforma, né, você não é dono, você não tem uma relação mais profunda com aquilo. Então eu gosto de ter, eu gosto de pegar em mãos, eu gosto de toda a questão da capa, do encarte, do ritual de você pegar, colocar o CD, o disco, enfim, né? E como eu disse aqui já, e vocês que acompanham o canal desde o início sabem, a princípio era somente os CDs, depois foram começando também os DVDs, né? E depois de um bom tempo eu decidi entrar no mundo dos LPs. Já era algo que eu tinha muita vontade, mas ao longo do tempo, né, conforme escutando CDs aqui, consumindo música e assistindo outros canais, eu me senti inspirado a fazer isso. Então, ano passado, eu decidi que eu faria esse projeto de começar no mundo dos LPs, mas teria que ser uma coisa com calma. O maior problema na coleção de LPs, né, os discos, eles de fato não são tão baratos, mas você encontra discos usados aí por 50, 60 reais. E tem CDs lançamentos aí saindo por 80, 90 reais. Né? LPs muito bons, eu adquiri recentemente LPs por esse preço, que estão perfeitos em termos de capa, de arte gráfica, da parte sonora, musical ali tocando ali no toca-discos. Então não é uma coisa impossível, né? Todo mundo aí vai, com um padrão de vida razoável, vai conseguir adquirir 2, 3, 4 discos por mês tranquilamente, se essa for a vontade. O maior problema, o maior desafio é justamente o equipamento, porque o equipamento tem a questão do custo e tem a questão de definir o seu perfil, né? Eu quero um equipamento novo, né? Todo de equipamentos lacrados de fábrica, lançamentos recentes, modernos, ou eu quero um equipamento vintage, né? Qual é o meu perfil? Ou eu quero mesclar os equipamentos dos dois? Qual a pesquisa que eu tenho que fazer para o meu ambiente, para o meu gosto musical? Qual o som que serve melhor? Então não é uma coisa simples. Então não vou trazer uma fórmula aqui para vocês, porque de fato não existe uma fórmula, né? Ao longo do tempo você vai descobrindo aí as suas preferências e vai montando o set em cima disso. Então a partir do ano passado, né, em abril de 2022, a minha esposa me deu meu primeiro LP de presente, que foi o Tattoo You dos Rolling Stones. Já mostrei aqui no canal várias vezes, sabendo já que eu tinha essa intenção de começar a coleção, e ali foi, digamos assim, o marco zero da minha coleção. E a partir daí eu tinha que correr atrás do equipamento, né, que eu já estava pesquisando naquela altura, mas ainda não tinha nada, nem o toca-discos, nem nada. E assim, em relação ao LP, em termos de equipamento, qual é a grande diferença para o CD? Eu tenho aqui para o CD e estou satisfeito com isso, tá? Mais para frente talvez eu venha a mudar, até porque por gostar mesmo de equipamentos vintage, mas hoje meu equipamento é um mini system aqui da Panasonic, né? Eu moro em apartamento e para mim me atende muito bem no ambiente que eu tenho aqui, custo-benefício bom, qualidade de som boa. Óbvio que não é um som de altíssimo padrão, é óbvio que a qualidade de gravação ela não vai estar 100% representada ali, mas para o meu nível de exigência até hoje tem me atendido muito bem. Já com LP é diferente, para você extrair o melhor, né, ou um som razoável pelo menos do LP, tem que ser um equipamento bom, seja um equipamento novo ou seja um equipamento mais antigo, né, um equipamento que a gente chama de vintage. Então eu optei pelo vintage por uma questão até de estética, porque eu gosto mais dos antigos, como eu já falei aqui anteriormente, e também por uma questão de custo-benefício. O vintage é possível você montar um set pagando aí mais barato do que seria com um novo, porém é um risco. Isso pode dar muito certo, um equipamento muito bom que vai funcionar e que não vai te deixar na mão aí durante um bom tempo, ou pode dar errado. E aí você ter problemas e não ter como solucionar isso e acabar perdendo dinheiro, né? Realmente acaba sendo um pouco de roleta russa. Mas eu resolvi então começar com o vintage. Primeira coisa que eu fui atrás foi do toca-discos, até o Cláudio lá do canal Ilha do Rock que me ajudou. Na época ele estava me mandando vários anúncios ali pelo OLX, né? Eu não confiaria comprar um toca-discos ou um receiver pela internet, sem testar, sem ir até o local, ver realmente se aquilo ali é de confiança. E eu moro aqui em São Paulo, capital, e trabalho em Santo André, né? E lá em Santo André tinha um anúncio no OLX desse equipamento, eu já mostrei com mais detalhes, tá? Tá aqui é um Dual 601, é um toca-discos alemão, muito bom mesmo, tá? Madeira aqui, né?
braço automático e tal, ele é muito bem feito, muito bem construído, tem um ótimo som, né? Quem tiver curiosidade aí depois pesquisa Dual, não é uma marca tão comum de se ver no dia a dia, mas é um toca-discos muito legal, né? E eu vi esse anúncio lá por R$ 1.100, falei, bom, para um equipamento vintage, se ele estiver funcionando muito bem, uma marca como essa, né, um modelo bem construído como esse, vale a pena. Fui até lá então, né? É uma assistência técnica, loja, enfim, ele trabalha ali com concertos e tal, né? E ele estava lá oferecendo, fui até lá, marquei com ele, testei, né? E aí ele ligou lá no receiver, mostrou para mim e tal, gostei da qualidade. Ele me passou segurança ali, né? Me deu uma garantia de conserto, inclusive, né? Que ele diretamente não mexe com isso, mas ele tem um amigo ali, sócio dele na loja, que mexe. Então, caso eu precisasse de uma assistência, teria isso garantido também. E aí me deu confiança, coloquei lá no Uber, trouxe aqui para casa, né? E aí foi o primeiro passo, o toca-discos. Então, eu paguei R$ 1.100 no Dual 601, toca-discos vintage, usado, porém em excelente estado de conservação. Não me deixou na mão até hoje. O Cláudio inclusive disse que conversando com colegas dele lá, disseram que foi um grande achado ter pago esse preço num equipamento como esse. Então tem muito da questão da pesquisa, né? Apareceram outros antes desse, mas eu não senti tanta firmeza. Achei às vezes que o preço estava muito suspeito, ou que o equipamento estava de repente não tão bom, ou então não tinha condições de eu ir lá conferir como estava a situação. Então eu optei por esperar o momento certo. E eu acho que eu fiz muito bem, e esse foi o momento certo. Fui lá, testei e trouxe para casa. E aí nós temos um grande problema, né? Porque o toca-discos, ele não funciona diretamente no vintage, tá? Se você comprar um toca-disco novo, você vai pagar um pouco mais caro, mas muitos deles eles dispensam a necessidade desse equipamento aqui, que é o receiver. A gente vai falar deles daqui a pouco já. Então, se ele tiver um pré-amplificador, como por exemplo os AT-LP 60, 120, né, da Audio-Técnica que tem aí na Amazon, né, por exemplo, são equipamentos novos, modernos, que eles já vêm com um pré-amplificador. Então você vai lá, liga as caixas de som e ele já vai funcionar ali somente com toca-discos e a caixa de som. No caso desse toca-disco de vintage, não. Quem vai fazer essa distribuição, quem vai fazer a magia acontecer, digamos assim, é o receiver. Então comprei o toca-discos, ficou aqui um pouco encostado e eu pesquisando. Depois, passados acho que mais 2 meses mais ou menos, eu voltei nesse mesmo vendedor, juntei um dinheiro e perguntei para ele de receivers, né? E aí ele me mostrou esse daqui, que é um Gradiente S125, é um modelo muito, muito famoso, né, da Gradiente. Tem esse e aquele S também, linha S95, 96, né? E, cara, ele é muito, muito bom. Ele tem aqui, esteticamente ele não está perfeito, ele tem arranhões, ele tem alguns riscos aqui, não vai dar para vocês verem muito bem. Mas assim, em termos de funcionalidade, e a luz principal aqui não está funcionando, né? Que seria aquela luz laranja que fica aqui. Isso aqui também dá para consertar, eu não fiz até agora. Talvez até pegue agora nas férias para fazer isso, tá? Para colocar uma lâmpada nova. Mas em termos de sonoridade, ele está com todas as funções perfeitas, funcionando muito bem. Peguei mais esse equipamento, fui lá, testei e paguei nele R$ 600. Então 1.100 do receiver, mais 600, ou melhor, 1.100 do toca-discos, mais 600 do receiver. Então 1.700. E aí o grande problema, né? Mas e as caixas de som? Não é o ideal utilizar as caixas de som do Mini System, né? Eu fiz isso mais porque eu estava muito assim, agoniado para ouvir o Tatuyu e tal. Então eu liguei as caixas de som do Mini System no receiver para poder fazer o som. E aí foi a primeiro experimento que eu fiz. O som não fica muito legal, a impedância é diferente e tal. Eu sei até que eu estava correndo o risco ali de repente de ter um problema com as caixas, enfim. Fiz isso poucas vezes e já fui atrás das caixas de som. E para as caixas de som, finalmente aí sim eu optei por um equipamento novo, né? Já que eu estava fazendo um set todo vintage e tal, né? Falei, bom, as caixas de som eu acho que seria interessante pegar caixas novas, modernas. E aí eu fui até aquele site da Edifier e peguei esse modelo aqui, P12, né? Edifier P12. É uma caixinha bem simples, tá? Para um ambiente grande, talvez ela não tenha tanta potência, mas como eu disse aqui para minha sala no apartamento, é perfeito, toca muito bem. Eu paguei ali na época, acho que entre 550 e 600 reais mais ou menos. Acho que foi cerca de 550, vamos colocar que foi 600, né? Então vamos lá, 1.100 do toca-disco, 600 do receiver, 1.700, mais 600 da caixa de som, 2.300. Então esse foi o valor que eu investi com o meu set de som, que me entrega um som bem bacana. Quem me segue aí no Instagram, segue a página do canal, vê que eu posto ali vários discos ali tocando, né? Claro que pela câmera do celular não fica a mesma coisa, mas dá para perceber que é um equipamento razoável para bom, né?
Mesmo que você seja um, pra mim tá ótimo, tá? Mas vamos colocar assim, para os ouvidos da pessoa mais exigente e tal, é um equipamento que tá muito bom pelo custo-benefício, ele entrega muito bem, gosto muito da sonoridade dele, pretendo fazer ainda um upgrade de agulha, né? Vai ser algo que eu vou fazer o ano que vem com uma agulha muito boa, para melhorar ainda mais, mas ele me entrega um som muito legal. Então onde eu quero chegar com isso que eu falei aqui até agora, né? É paciência. Então, como eu disse para vocês, em abril de 2022 veio o primeiro LP. Em junho de 2022 o toca-discos. Depois, alguns meses, acho que lá para setembro ou outubro, veio aqui o receiver e mais para frente, mais para o final do ano, as caixas de som. E ainda tem o tape deck, né? Que toca fitas, né? As fitas cassete, que inclusive faz parte do conjunto, né? Esse aqui eu paguei R$300 com um anúncio de Facebook, um vendedor aqui de perto, ele trouxe aqui em casa, testamos, enfim, e aí eu comprei dele por R$300, Gradiente S125, inclusive formando aqui o conjunto com o receiver, tá? Então coloca mais 300 aí, R$2.600 todo o meu set de som dedicado ao vinil, às mídias vintage, digamos assim, também a fita cassete, né? E aí fica ligado no receiver, pelo cabo auxiliar o cassete e pelo cabo fono, né, o principal, o toca-discos. Então esse foi um investimento que eu fiz, né? Não é algo que foge tanto assim da realidade das pessoas, né? Claro que você pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas quem quiser realmente entrar para o mundo do LP tem que ter paciência, tem que ter cuidado, tem que pesquisar direito, não pode ser ansioso, não pode se meter em furada. Se você quiser gastar um pouco mais e ter mais tranquilidade, vai no equipamento novo, moderno. Se assim como eu você quiser arriscar no vintage, vai com um pouquinho mais de estudo. É importante que você esteja cercado de pessoas que saibam sobre o assunto. Então o Sandro do canal Vinil na Parede e o Cláudio do Ilha do Rock me ajudaram muito com isso, né? Fiz aqui cada bobeira, cada cabacice que vocês não têm ideia, né? Por exemplo, a agulha depois começou a passar direto no disco e eu, poxa, o que será que está acontecendo? Isso bem lá no comecinho mesmo, né? Mandei lá pro Sandro, pro Cláudio, olha, o que está acontecendo aqui? Foi ver a agulha estava suja, né? Porque a agulha ela requer uma certa limpeza periódica, que é uma coisa que eu no começo ali ainda não sabia, né? Ou não julgava tão importante, eles riram na minha cara, enfim, né? E aí eu tirei a foto e falei, isso aí tá empoeirado, tal, você tem que limpar os discos quando forem usados. Aí comecei a desenvolver esse hábito de lavar os discos e tal, né? E limpar a agulha periodicamente, de preferência, claro, com álcool isopropílico, enfim, né? Então você consegue ter ali uma performance melhor. É uma coisa que eu não sabia no começo e me ajudou a estar cercado dessas pessoas. Outra coisa é que o equipamento vintage, muitas vezes ele requer algo chamado de aterramento. Eu não sabia que isso era necessário. Então eu coloquei, instalei tudo bonitinho e ficava um chiado ali no fundo, sabe, incômodo. E todos os discos, enfim, tudo, independente coloca mono, coloca estéreo, abaixa o volume, aumenta e tá ali o chiado. Aí eu mandei pro Sandro ler a mensagem e falei, cara, não para de chiar, será que tá com problema, será que tá com defeito? Ele falou, você fez o aterramento? Que diabo é isso de aterramento, né? Aí ele me explicou, peguei aqui o fiozinho do rádio do Mini System que eu não uso, coloquei, passei ele lá, enrolei ele lá atrás na televisão aqui do cabo, da TV a cabo, né, da antena da TV a cabo, e enrolei também ali atrás um parafuso que tem no receiver e parou de chiar, né? Então é uma coisa que eu não saberia por si só. Então é muito importante, se você quiser realmente entrar nisso, acompanhe esses canais, tem canais excelentes aí, né, de muita utilidade pública, né? Eu falava aqui no começo que eram 3 canais excepcionais, infelizmente um deles já não existe mais, né? Respeito muito a decisão dele aí, mas que é o Wes, né, lá do Pântano do Wes, o Wes Wax. O canal dele me ajudou bastante, tenho certeza que ajudou muita gente nesse sentido, né? Sobre equipamento, sobre, enfim, todo tipo de coisa que você precisa saber a respeito dos LPs, né? Mas fica aí todo o conhecimento, todo o legado que ele construiu no YouTube, isso fica, né? E continua. E temos os canais aí do Sandro, o canal Vinil na Parede, muita utilidade pública nesse sentido, muita coisa que ele me ajudou ali. O Anderson Araújo do canal Meu Vinil Perdido também tem vídeo ensinando a regular equipamento, a montar, enfim, então são canais assim que eu brincava que era a trinca realmente da utilidade pública, né? O Wes Wax, infelizmente esse já não tem mais, o Vinil na Parede do Sandro e o Meu Vinil Perdido do Anderson. Também tem o Carlos Saia Discos, lá do grande Carlos Saia. Com ele eu aprendi ali como higienizar os LPs, né? Fazer uma lavagem nos LPs quando comprava usados. Ele também tem muito vídeo interessante ali, que é muito útil no dia a dia. Agora tem o canal Ilha do Rock também, que tem esse quadro que eu participei lá, vou estar deixando no card, né?
meu toca-discos, meu som, que é muito inspirador, né? Até para que você possa ter ideias, né? De equipamentos, de montagem, até de distribuição assim do set pela casa, enfim. Então tem dicas muito bacanas ali. Então você tem que se cercar disso, né? Se você puder participar em grupos de WhatsApp, grupo do Facebook, voltados para isso, né? Eu sei que muitas vezes tem muita coisa inútil no meio desses grupos aí, mas isso ajuda também, né, a te dar um auxílio, né, em procurar essa consultoria. Você pode sempre que você perguntar alguma coisa aqui no canal, eu vou responder em outros canais também, entendeu? O importante é que você vá atrás, né? Eu acho que assim muita gente tenta desencorajar, fala que não vale a pena, e eu não me arrependo em nada, muito pelo contrário. Hoje o LP já, a princípio o CD estava aqui, o LP estava aqui, eu falei que ia continuar com a minha preferência pelos CDs e hoje já está nivelado. Eu acredito que a tendência é só o LP passar à frente. Isso não é uma questão de superioridade, tá? De achar que um é melhor do que o outro. Existe muito mimimi por aí, né? Que você não pode falar bem de um em detrimento do outro, que as pessoas já se ofendem, enfim, né? Isso é absolutamente normal. Tem gente que vai gostar mais do CD, do DVD, do Blu-ray, do LP, da fita cassete, do streaming. Isso é absolutamente normal, né? O que eu digo aqui é que é o seguinte, o CD ele tem a questão do custo-benefício, ele tem a questão da praticidade, né? Na maior parte do tempo pego ali CDs para escutar na correria do dia a dia, mas agora de férias, por exemplo, eu praticamente não ligo o mini system. Eu fico escutando os LPs, porque eu tenho tempo de pegar, virar o disco, observar o encarte, ler as letras, enfim, né? Então é uma coisa para você apreciar melhor, pelo menos isso na minha opinião. Então se você pensa em entrar para esse mercado, né, existem lojas aí trabalhando com isso. Eu tive problemas com a Amazon, não vou ser aqui hipócrita, não compro mais da Amazon, mas tem muita gente que compra e não tem problemas ou simplesmente não liga. Nós temos a Universal aí que tem os seus problemas também, mas tem lançado. As importações ultimamente estão mais difíceis, né? A iMusic também a gente não sabe como fica, mas a gente tem vendedores muito bons também nacionais aí, basta você descobrir essas fontes, né, esses vendedores confiáveis aí, como por exemplo o Sidney lá da Sidney Discos, que eu compro com ele já há um bom tempo. Tem o Alternativo Vinil também, que tem a página no Instagram, né? São duas lojas lá do Nordeste que eu tenho comprado bastante e posso dizer aqui que o serviço é de confiança, né? Existem lojas aí como a Valhall, com um serviço sério, enfim, existem vários meios aí para você adquirir os seus discos também. E acho que você não precisa ficar se podando assim, deixar de curtir porque você acha que não vai dar conta, que vai ser algo caríssimo, né? Claro, não é um bem de primeira necessidade, você não vai arriscar outras coisas, deixar de ter outras coisas para ter uma coleção de LP, mas é algo bastante tranquilo. Se você não quer assim falar, mas vai ser muito custoso, faça como eu, com paciência, pesquise, aparecendo a oportunidade certa, pega ali o toca-discos, deixa ali encostado, pega ali o receiver, pega ali a caixa de som e vai montando isso aos poucos, tá? Então você consegue montar um set, por exemplo, vou anular aqui porque não há necessidade do tape deck, mas eu consegui fazer tudo funcionar aqui com R$ 2.300, um set muito legal, com uma qualidade de som muito boa, tá? E você consegue aí em torno de 2.000, um pouco mais barato, às vezes um pouco mais caro, fazer um set tão bom quanto ou melhor do que esse, tá? Então basta vontade, basta você ter realmente essa curiosidade de ir atrás, né? Enfim, e com certeza vai dar certo e você vai ver, né, que a mídia física é realmente muito diferente e o vinil, né, se não vou dizer aqui se é melhor ou pior, isso daí acho que fica a critério de cada um decidir, mas ele é uma mídia diferente. Ele é uma mídia histórica, é uma mídia assim realmente encantadora, né? É muito bom a experiência de você ouvir um disco, né? De você colocar aqui, manusear esses aparelhos, manusear esses discos, escutar com toda a riqueza de detalhes do som analógico. Eu acho muito bacana, não me arrependo nem um pouco. E fica esse vídeo aí como uma espécie de conselho, né? Claro que eu não falei, como eu disse no começo, né? Não é um vídeo definitivo. Não são conselhos assim, compre essa marca, não compre a outra, não é uma análise técnica, não é nada disso. Mas é para encorajar vocês caso queiram entrar nessa área, né, caso queiram fazer algum tipo de upgrade, ou você tem discos aí guardados e de repente está aí parado por causa de uma agulha, alguma coisa, se anime, volte aí, porque você vai ver que não é também esse bicho de 7 cabeças que muita gente tem pintado aí, como se fosse praticamente impossível, ou coisa de louco, ou mesmo de milionário, né? Não precisa ser nenhum rico, não precisa ser nenhum milionário para colecionar, para ter LPs aqui no Brasil. Basta você ser organizado, ter força de vontade, fazer as coisas aos poucos, né? Eu tô chegando aí agora, acho que a marca de 80 LPs aproximadamente. Então são coisas que pouco a pouco a gente vai conseguindo, né, para nossa coleção. E acho que vale bastante a pena se você tem intenção
o importante é não pensar muito, vá, faça, procure, quando surgir a oportunidade, vá atrás, né? Não tenha medo. Por exemplo, vi aqui o Tape Deck na hora no Facebook, falei, poxa, o cara tá aqui perto, não sei o que, já mandei mensagem, vi que o vendedor é de confiança, vem aqui na minha casa testar, tal, trouxe aqui, colocou o equipamento, paguei. Então, são as oportunidades, a gente tem que ficar atento às oportunidades, a gente tem que se cercar de pessoas que entendem e podem nos dar esse apoio. Como eu disse, a gente vai cometer, você assim como eu vai cometer muitos erros no começo, como eu cometi, com agulha, com montar o equipamento, mas esses canais, essas amizades que a gente faz, estão aí justamente para nos ajudar, né? E é possível aí para qualquer pessoa praticamente ter uma coleção de LP sim. E eu hoje compartilhei um pouco da minha história, né? Começou com um disco antes do equipamento, depois teve o toca-discos, depois teve o receiver, depois teve o improviso das caixas de som do Mini System, que nem é algo recomendável, e aí eu cheguei a esse ponto que eu tenho um set aqui que me deixa bastante feliz, né? E que é definitivo por enquanto, né? Como o Sandro lá do canal Vinho da Parede gosta de brincar, né? É o meu set definitivo até agora. Talvez amanhã mude, talvez depois tenha algum upgrade, alguma atualização, o gosto mude, a exigência fique maior, mas é possível pouco a pouco sim você montar isso, e eu espero aí que essa minha experiência possa aí te influenciar, te dar alguma luz de alguma forma, né? E busquem essas referências desses canais, Vinil na Parede, Meu Vinil Perdido, Carlos Saia Discos, Ilha do Rock, enfim, né, que você com certeza vai ter boas referências aí, e você não precisa ter medo, né? Se você não sabe como manusear, assim como eu, porque eu não sabia absolutamente nada a respeito, você vai descobrir, não é complicado e vale muito a pena. Então era essa a mensagem que eu queria passar para vocês aqui hoje. Obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu like, seu comentário, siga lá a página no Instagram, valeu e até a próxima.